Olá, espero que você esteja bem e hoje eu estou aqui para essa tarefa importantíssima de continuar na série sobre o Sermão do Monte. Essa é a terceira mensagem, a terceira exposição sobre o Sermão do Monte. E se você não assistiu às duas outras mensagens, as duas mensagens anteriores, eu peço que você procure aqui no nosso canal essas duas mensagens. Eu falei sobre as bem-aventuranças na primeira mensagem, que é a identidade do seguidor de Jesus. Depois, na mensagem anterior, eu falei sobre como a lei deve ser lida e interpretada pelos seguidores de Jesus. E hoje eu vou falar sobre como nós devemos praticar as nossas obras, como a gente deve viver a nossa vida cristã, a nossa vida de piedade, da maneira como Jesus quer que nós vivamos. Por que que é tão importante você assistir as duas outras mensagens? Porque eu estou seguindo um fio narrativo de que Jesus, a partir da construção da identidade dos seus seguidores, ele vai então falando todo o Sermão do Monte direcionado para os seus seguidores, para aqueles que são do Pai, aqueles que o Pai deu a Jesus, como ele diz em outro texto. É importante que você entenda esse fio narrativo, porque, por exemplo, a gente está aqui hoje no capítulo 6. Eu vou ler o versículo 1 para você entender como esse fio narrativo é importante no Sermão do Monte. O versículo 1 do capítulo 6 diz o seguinte: evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Porque sendo assim, vocês, quem são vocês? São os bem-aventurados, são os seguidores de Jesus. Vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês. E aqui, nesse texto que nós vamos ver, ele está falando sobre como nós devemos viver a nossa vida. E basicamente o que ele fala nessa introdução que eu li é que nós devemos viver a nossa vida espiritual, as nossas atitudes, as nossas nossos atos de bondade, a nossa prática espiritual, a nossa prática devocional, ela não deve de maneira nenhuma ser praticada para que os outros vejam, que é exatamente o que os escribas e fariseus, em sua maioria, faziam ali no primeiro século. Ele diz que nós devemos fazer elas de modo genuíno para o Pai. E é o Pai que vai ver essas obras, que verá essas obras, e que em seu relacionamento conosco nos recompensará. Um recurso narrativo que me chama a atenção nesse trecho do Sermão do Monte é que Jesus, quase sempre, ele está falando aos seus seguidores no plural. Ele está usando vocês, né? Ou numa linguagem mais antiga, numa tradução mais antiga, vós. Mas quando ele vai dar o exemplo positivo de como nós devemos praticar as nossas obras, as nossas ações, os nossos atos devocionais, ele sempre traz para a segunda pessoa do singular. Ele sempre está falando tu, ele sempre está falando você. Veja, por exemplo, quando ele está falando sobre a ajuda aos outros, sobre dar esmola, ele traz para a segunda pessoa do singular, quando ele diz: quando, pois, você der esmola, perceba que ele está sempre no singular, ele está falando para você. Então, você imagine que daquele público que estava assistindo, você tinha muitos discípulos que estavam ali seguindo Jesus, mas que nesse momento eles foram individualmente provocados. A atenção deles foi provocada de modo
foi provocada para a sua individualidade. E é isso que o texto deve provocar em nós. O texto deve provocar a consciência de que nós fazemos sim parte de um grupo, nós somos a Igreja de Cristo, nós somos o corpo de Cristo, mas com relação às nossas atitudes, nós somos sim responsáveis como cristãos individuais a, a praticar essas obras de modo genuíno para o Pai. Então, o que Jesus está nos ensinando é que o corpo de Cristo, o testemunho do corpo de Cristo, o testemunho positivo do corpo de Cristo é construído a partir da atitude correta e genuína de cada cristão individualmente. Então, você pega, por exemplo, o segundo exemplo que Jesus dá sobre oração, ele segue a mesma estrutura. Ele começa dizendo: quando orarem, no plural, não sejam como os hipócritas. Mas quando ele vai dar o exemplo de como deve ser feito, ele traz de novo para o singular e ele diz: mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu pai. Quer dizer que quando nós estamos vivendo a nossa vida de piedade, a nossa devoção, nós devemos, primeiro, fazer ela individualmente. Então, quer dizer que não basta só a prática da oração comunitária, ela deve ser feita, mas não basta. A prática da oração, da devoção, deve ser feita individualmente e deve ser feita de modo genuíno, não para exibir para os outros, mas para se construir uma relação genuína com Deus. Quando ele fala que você vai orar ao Pai em secreto, e em secreto o Pai te dará recompensa, o que ele está dizendo é que você vai construir essa relação com o Pai em sua individualidade. Seguindo essa linha da importância da fé coletiva e da fé individual, repare que no centro dessa porção de texto que a gente está comentando aqui, a gente tem a oração que nós conhecemos como Pai Nosso, que nós conhecemos como o modelo de oração ideal. E nesse modelo de oração ideal, que o cristão deve fazer de modo genuíno e individualmente, as palavras, as expressões, os pedidos dessa oração são coletivos. O próprio nome, né, que foi dado a essa oração, Pai Nosso que estás nos céus, ou seja, o Pai não é só meu e não é nem seu, o Pai é nosso. Quando a gente deve pedir o pão, a gente não deve pedir o pão só para a gente mesmo, a gente deve pedir para todos nós. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quando a gente pede perdão também, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ou seja, em resumo, a nossa vida cristã ela deve ser vivida em sua coletividade, como igreja, mas essa coletividade que a gente chama de igreja deve ser construída na ação individual e genuína de cada um de nós. Sendo assim, eu espero que eu e você, nós, possamos praticar essas obras de modo genuíno para o Pai, de modo individual para o Pai, de modo coletivo para o Pai também. Que Deus te abençoe e que a gente possa viver a vida cristã segundo esses princípios de Cristo Jesus.